Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhores Deputados, Senhores Vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Começo com uma pergunta simples, mas incómoda. Se o 25 de novembro não tivesse acontecido, estaríamos hoje aqui a debater votos livremente? E acrescento outra ainda mais desconfortável para alguns. Estaria o Partido Socialista disponível para reconhecer esta data se ela não tivesse travado a implantação de um regime de extrema-esquerda em Portugal? Estas perguntas são desconfortáveis porque obrigam a encarar a história sem filtros ideológicos. Assinalamos os 50 anos do 25 de novembro de 1975, momento decisivo da nossa democracia, tantas vezes omitido, relativizado ou tratado como secundário por quem prefere uma memória seletiva do passado. Em 1975, Portugal vivia mergulhado numa profunda instabilidade política, social e militar. O processo revolucionário em curso, colocado o país num limiar perigoso, onde a liberdade estava ameaçada não por forças externas, mas por projetos internos que pretendiam impor pela força uma visão ideológica única. O 25 de novembro foi o dia em que esse caminho foi travado. Foi o dia em que se restaurou a autoridade do Estado Democrático. Foi o dia em que Portugal recusou o extremismo e escolheu a democracia plural. Convém dizê-lo com clareza. O 25 de abril abriu a porta da liberdade, mas foi o 25 de novembro que a manteve aberta. Sem novembro, abril poderia ter terminado uma nova ditadura, apenas com outro nome e outra bandeira. Durante décadas, esta verdade foi incómoda para a esquerda, e é por isso que o 25 de novembro foi empurrado para as margens da narrativa oficial, enquanto outros capítulos foram elevados a dogmas intocáveis. Este ano, finalmente, o Estado português atribuiu à data a visibilidade institucional que sempre lhe foi devida. A decisão de assinalar oficialmente o cinquentenário, de criar uma comissão comemorativa e de reconhecer o 25 de abril como data de memória democrática representa um passo positivo, embora que tardio. Não podemos ignorar a hipocrisia política. Os mesmos que hoje discursam sobre democracia são muitas vezes os que passaram décadas a fingir que o 25 de novembro não existiu. Celebrar esta data é celebrar os valores da legalidade democrática, do pluralismo político e da liberdade de expressão. É homenagear aqueles que, num momento decisivo, tiveram coragem de dizer que Portugal não podia ser capturado por minorias radicais, armadas e organizadas. Devemos recordar sem receios os comandos sobre a liderança do Tenente-Coronel Jaime Neves, que impediram a imposição de um regime totalitário de inspiração marxista-leninista. Devemos recordar igualmente o papel de Pires Veloso e dos milhares de militares e civis que no norte e na base aérea de Cortegaça se prepararam para resistir e defender a liberdade. Esses homens não lutaram por partidos, lutaram para que hoje existisse a democracia. O 25 de novembro foi o momento em que Portugal disse chega à tentativa de subverter a vontade popular, disse chega ao extremismo político, venha ele de onde vier. E esta mensagem tão atual hoje, como foi em 1975. Porque hoje assistimos a novas formas de autoritarismo, transvestidas de moral, de virtude ou de legalidade processual. Vemos tentativas de silenciar adversários políticos, de condicionar o debate político e até de ilegalizar forças políticas legitimadas pelo voto popular. E aqui voltamos ao presente. Quando se fala em legalizações, em silenciamentos e em cordões sanitários, quem está realmente a defender a liberdade? Quem está a defender a democracia? O Grupo Municipal do Chega afirma sem ambiguidade. Tentar eliminar politicamente quem representa centenas de milhares de portugueses é repetir por outros meios aquilo que falhou em 75. Da extrema-esquerda revolucionária de ontem ao autoritarismo institucional de hoje, a matriz é a mesma: medo do voto popular. Meus senhores, o 25 de novembro não pertence a uma ideologia, pertence à história de Portugal e à liberdade dos portugueses. Os deputados municipais do Chega homenageiam todos os militares e civis que garantiram a vitória da liberdade nesse dia decisivo. Condenam qualquer tentativa de restringir o pluralismo democrático e reafirmam o seu compromisso inabalável com a democracia verdadeira, aquela que respeita o voto e a diversidade política. E termino como comecei, com uma pergunta que deixo especialmente ao Partido Socialista. Se o 25 de novembro foi apenas um pormenor histórico, por que razão ainda hoje custa tanto reconhecê-lo sem reservas? Talvez porque o 25 de novembro prova que Portugal já disse chega ao extremismo uma vez e saberá dizê-lo novamente sempre que precisa.
25 de novembro sempre, comunismo nunca mais. Obrigado.